Quando for para começar, avisa. Vamos começar. Para quem está acompanhando, quem está entrando, se puder compartilhar, a gente fica muito grato. Para quem ainda não viu nada relacionado ao BRI em casa, eu sou o João Gabriel, estou como monitor do curso de Relações Internacionais, estou junto com a coordenação, guiando esse projeto do BRI em casa. A intenção é que a gente, junto com os docentes da casa, a gente faça algumas exposições, algumas explanações sobre alguns temas relacionados com a pandemia e relações internacionais. Hoje a gente está com o segundo encontro do professor Flávio Rocha. Obrigado, vamos lá. Pode. Bom, tudo bem? Tá me ouvindo aí? Tá certo, está tudo funcionando, professor. À Tá, vontade. então, boa tarde, João, boa tarde a todos e todas aqui que estão aí sintonizados na gente, né? Então, queria agradecer de novo a atenção e a boa vontade de vocês, né? Sempre pedindo para todos e todas que se cuidem, porque realmente as coisas estão indo dentro daquela, infelizmente, daquela curva logarítmica para cima, né? Então, enfim, né? Provavelmente quase todo mundo, nessa altura do campeonato, já tem algum conhecido muito próximo que ou contraiu, ou tem algum parente que contraiu. Enfim, importante a gente, nesse momento, pelo menos, a gente se cuidar. Bom, pessoal, então, dando sequência, né, nessa série de encontros que a gente está tendo para discutir alguns temas relevantes nas relações internacionais, na política internacional contemporânea, ligados ao coronavírus, né? Então, a ideia hoje é discutir um pouco sobre as narrativas em disputa, as narrativas em conflito, né, em torno do coronavírus, em torno da emergência do coronavírus. E como essa questão das narrativas é uma coisa muito aberta, né, então a gente vai focar aqui hoje, basicamente, né, em Estados Unidos e China, para variar um pouquinho, né? Mas a gente vai trazer aqui, obviamente, vai falar alguma coisa sobre a Rússia. Qual que é a lógica aqui? Né? É falar de como a questão do coronavírus está impactando, né? Está ocorrendo, está acontecendo, né? Dentro de um meio de uma situação internacional que já era prévia, já existia antes. Que situação era essa, né? É o que alguns analistas chamam, né? Enfim, com certa dose de exagero, mas enfim, alguns analistas, especialmente estadunidenses, chamam de nova era de competição entre as grandes potências, né? Então, o coronavírus surge e essa competição entre as grandes potências, né? Basicamente, Estados Unidos e China, e também agregando pela variável estratégico diplomática a Rússia, basicamente esses três, mas não exclusivamente esses três, esse tipo de coisa já estava acontecendo, né? Então a gente já tem isso acontecendo de uma maneira mais séria. Quer dizer, na última década a gente está vendo isso acontecer, mas de uma maneira mais séria, mais assertiva, tem acontecido nos últimos 4, 5 anos, né? E especialmente ganhou uma atração do lado dos Estados Unidos com a chegada do presidente Trump ao poder. Então, essa situação já existia. E aí, o que, que acontece? Então, a gente vai discutir um problema, uma pandemia, né, que tem, de um lado, o antigo epicentro, local onde essa pandemia, esse vírus surgiu, que é a China, e do outro lado, o atual epicentro, né, o caso mais problemático hoje, né, da expansão do vírus, que são os Estados Unidos da América. Então, o que, que a gente tem que levar em consideração? Primeira coisa, né? Então, eu vou concentrar aqui a minha fala, né? Basicamente em atores estatais, grandes potências, né? Mas eu tenho em mente, eu procuro ter em mente sempre, nesse corte de análise, que se eles são os principais, são os protagonistas, são o objeto da minha pesquisa, digamos assim, eles não existem sozinhos, não existem numa redoma, né? Então, eu sempre procuro ter em mente que a pandemia, ela não respeita fronteiras. A pandemia não atinge só os interesses dos atores estatais, mas a pandemia ela impacta profundamente as sociedades, ela impacta profundamente os grupos sociais, ela impacta, né, ela está colocando a nu, por exemplo, o que é a luta de classes, né, dentro de Brasil, Estados Unidos, enfim, o país que você quiser imaginar. E a pandemia também impacta capilarmente falando a vida de cada um de nós, né? Então, isso nas considerações finais eu vou voltar a essa ideia, né, de como a importância, né, para a gente, para nós, enquanto cientistas sociais da área de relações internacionais, política internacional, mas não só, entender que o impacto disso está capilarizado, ou seja, não é, por exemplo, como o 11 de setembro, que tem um impacto muito forte, mas você não pode dizer que é capilarizado. Agora, esse não, esse é capilarizado, porque de uma maneira ou de outra, ou eu como professor, ou
um aluno meu, ou um outro colega docente, ou o motorista do Uber, enfim, as pessoas estão sentindo individualmente os impactos dessa pandemia, seja contraindo a doença, seja tendo que cuidar de alguém que tem a doença, seja sofrendo os efeitos econômicos, os efeitos do isolamento social para quem pode fazer o isolamento social. Bom, então, esse é o pano de fundo. Bom, o que acontece? Imediatamente falando agora, passagem de 2019 para 2020, né? Então, a eclosão do Covid, ele se dá especificamente quando essa competição está se acirrando. Ela está se acirrando do ponto de vista político, do ponto de vista geopolítico, digamos assim, e está se acirrando do ponto de vista diplomático, do ponto de vista econômico e do ponto de vista tecnológico. Então, um exemplo muito forte para meio que juntar todas essas coisas. O debate que existe em escala mundial do 5G. Então, é um debate que não está só mais dentro do campo daqueles que estudam a tecnologia, ou dentro do campo daqueles que estudam as telecomunicações, ou dentro do campo, né, daqueles atores, né, empresas, economistas, enfim, que estudam as telecomunicações, ou a comunicação via celular, as tecnologias da informação e da comunicação do ponto de vista econômico. Não, a questão do 5G ela está impactando todo mundo hoje. Então, você pega qualquer site, qualquer noticioso, tipo Folha de São Paulo, UOL, que não é especializado nessa questão, e você pega uma vez por mês, uma vez por semana, mas você pega uma certa constância, olha, está tendo a discussão do 5G, o Brasil precisa implantar o 5G, mas existem pressões dos Estados Unidos para que o Brasil retarde a implantação do 5G para que eles possam oferecer alguma alternativa para competir com os chineses. Ou então, olha, a China está ganhando o cabeamento do 5G na Ásia. Enfim, então você tem esse contexto que está ocorrendo, que é um símbolo dessa franca disputa que existe hoje entre esses países no sistema internacional. Bom, o que acontece? A China a China tem, enfim, tem um projeto hoje muito sério que é o BRI, tá? Não vou falar muito rapidamente, né? Então, o BRI, não o nosso BRI, o BRI deles, né? Que é a nova Rota da Seda, né? Ela tem um ramal terrestre e ela tem um ramal naval. E o ramal terrestre e o ramal naval, o ramal terrestre, ele tem uma das lógicas dele é escapar da tutelagem, digamos assim, né? Acho que a palavra é essa, da tutela que os Estados Unidos fazem sobre a exportação de energia para a China. Então, os Estados Unidos não dependem da energia que vem do Golfo Pérsico, muito pelo contrário, atualmente eles são até exportadores de gás, exportadores de petróleo, né, por causa do shale oil, que eu acho que se traduz, né, meio tortamente aqui em português, por gás de xisto. A China não, ela depende inteiramente. E ela depende, então ela tenta fugir disso na base construindo, né, o BRI, a parte terrestre, né? E para isso ela tem que fazer um entendimento muito sério com os países da região e com a Rússia. E ela tenta escapar disso do ponto de vista naval, ou seja, a frota dela está sendo projetada para competir com a frota norte-americana, ou seja, onde existe interesse comercial da China e onde ela depende disso, por exemplo, para os seus suprimentos de energia, ela vai dar um jeito de se tornar a potência naval dominante nesse setor. Muito bem. O que acontece? A China tem um pragmatismo, essas transformações, a China tem um pragmatismo político muito forte. E esse pragmatismo político muito forte faz com que a China se aproxime da Rússia. Não é? Então, ela, pragmaticamente falando, ela percebe que ali a Rússia tem suas divergências, né? Existe um histórico, né? Boa parte dos anos 60 para frente, até aproximadamente no final dos anos 90, ou seja, até o final da União Soviética, a maior parte desse tempo, a Rússia e a China se estranhavam, aliás, a União Soviética e a China se estranhavam, e atualmente a coisa virou. Virou por quê? Porque os dois têm um problema muito complicado, cada um de sua maneira. Esse problema se chama Estados Unidos e o seu arco de alianças que ou causam um problema para a Rússia ou causam um problema para a China, né? Potencialmente falando. Bom, o que acontece? Nesse contexto, a gente tem, então, a pandemia. Só um minutinho, gente, que eu estou me perdendo aqui no roteiro. Essa pandemia, gente, quando ocorre, é um negócio muito interessante. Por quê? Porque o que eu vou dizer agora, eu vou falar diretamente, depois eu vou fazer uma ponderação do que eu vou falar agora.
É uma pandemia, ela tem um problema humanitário muito grande, especialmente agora que ela está ganhando tração nos países do mundo em desenvolvimento, né, nos países pobres. Mas quem acompanha a política internacional, quando viu o momento onde essa pandemia surgiu, começou a pensar no potencial de irradiação, né, e pensando que ela poderia chegar nos Estados Unidos, como de fato chegou, já pensou logo de cara o seguinte: não, a questão do Covid-19 não vai ficar só no âmbito da saúde, muito pelo contrário, ela vai ser politizada. Ela vai ser politizada por todos os atores envolvidos, principalmente pelos dois principais interessados, ou os que sofreram mais, ou os que sofrem mais, que são a China, de um lado, e os Estados Unidos, do outro. Então, cada um vai politizar essa questão de determinada maneira. Tá? E aí o que acontece? Não causa. Quando a gente começou a ouvir isso, me lembro quando eu lia sobre o surgimento, quando eu comecei a tomar ciência disso, me lembro que em janeiro, né, no início de janeiro, eu pensava, pô, quanto tempo vai demorar até eles começarem a propaganda de cada um dos dois começar a manobrar, a usar as informações ou falta de informações para atacar o outro lado, né? E não demorou muito, não. Em janeiro isso já estava acontecendo. Então, como é que isso... isso que é a ponderação que eu gostaria de falar, né? Então, é um dado que a gente meio que já esperava. Quem acompanha com mais atenção, estuda isso, já esperava, né? E eu falo isso com muito cuidado para dizer o seguinte: o fato de acontecer disso acontecer não me deixa mais confortável, pelo contrário, me causa pessoalmente um desconforto, porque existem essas narrativas que estão em disputa agora, e a gente vê parte dessas narrativas acontecendo aqui no Brasil hoje, tá? Então, parte do que é do problema da gente não conseguir fazer o isolamento direito tem a ver com o governo federal, tem a ver com o presidente Bolsonaro, que usou como matriz inicial do seu pensamento, da sua atitude, o que estava acontecendo nos Estados Unidos. Então, né, a gente já discutiu isso, ou vários de vocês já devem ter lido sobre isso. No primeiro momento, o governo Trump não está dando muita bola, não. Né? O Trump está solto suíço, não, isso é só mais uma gripe e tal. O governo Bolsonaro faz a mesma coisa. O presidente Bolsonaro macaqueia o presidente Trump do mesmo jeito. Tá? Tem uma diferença, né, que ou bem ou mal o Trump acordou para Jesus, né, para usar um pouco da gíria, e o Bolsonaro usa Jesus para, né, justificar a sua incapacidade ou a sua relutância de atacar de frente o problema. Mas, enfim, então é só para dizer o seguinte, ó, esse é um exemplo dessa como essa narrativa chegou aqui no Brasil, né, e foi tortamente, e nós estamos vendo a consequência disso. Então, é para dizer o seguinte: a gente esperava, eu esperava, mas isso não torna a coisa mais confortável. Mas a ideia nossa aqui na ciência política, ou quem estuda política internacional, independentemente das nossas preferências, a gente tentar entender como as coisas ocorrem, né? Tentar construir, né, dentro da nossa cabeça uma versão boa desses acontecimentos, né? Tentar agrupar esses acontecimentos e sair da esfera do achismo puro e simples, né? E tentar pensar como essas coisas acontecem e tentar propor aí soluções, né? Bom, como é que essa coisa vai acontecendo, essa construção, né, das narrativas, né? Os Estados Unidos, já em abril, eles começam a criticar o governo chinês. Então, é lógico, ao contrário do que eu fiz na semana passada, procurei criar uma cronologia até com datas, hoje eu vou fazer menos isso. Mas, assim, já em janeiro, né, já no final de janeiro, desculpe, não, entre janeiro e abril, os Estados Unidos criticavam, mas não criticavam muito. Mas já em abril, eles começam a construir uma narrativa muito forte no sentido de criticar o governo chinês. E a crítica ao governo chinês tem algumas linhas. Né? Tem uma primeira linha de crítica que é o seguinte: o governo americano, o governo dos Estados Unidos, começa a acusar o governo chinês de ter sido leniente na informação. Então, como é que isso funciona? O governo estadunidense começa a dizer o seguinte, que a China ela perdeu pelo menos 6 dias antes do governo central chinês, antes de tomar pé da situação, ir até Wuhan, verificar que a coisa era muito séria e começar a tomar as medidas para dentro da China e, principalmente, comunicar a comunidade internacional, principalmente comunicando a OMS, a Organização Mundial da Saúde. Então, essa é uma primeira crítica. A segunda crítica é o quê? A segunda crítica é para dizer o seguinte: é para dizer que
essa leniência do governo chinês também é acoplada a outra leniência. Qual que é? O governo chinês, segundo essa linha de ataque que acompanha toda, diz o seguinte: olha, a China foi leniente do ponto de vista da fiscalização sanitária da sua indústria alimentícia. Então, por exemplo, existe uma coisa que é meio que disseminada na China, e eu faço um parênteses para dizer que não é só na China que acontece, isso acontece em todos os continentes, inclusive aqui na América do Sul, fecho parênteses. A China foi leniente no sentido de fiscalizar sanitariamente o comércio de carne, o comércio de carne silvestre, né? E o problema do coronavírus é que, segundo alguns estudiosos, ele sofre uma mutação, né? Sofre uma mutação de uma espécie para outra, ou seja, a argumentação do norte-americano é o seguinte: se a China houvesse fiscalizado a contento, como ela já havia se comprometido anteriormente a fazer, ela muito provavelmente isso não teria acontecido. E se tivesse acontecido, ela deveria ter comunicado o sistema internacional, principalmente a OMS. Então, tá lá. Se você pega, por exemplo, a Associated Press, né, um artigo do dia 6 de abril, eu tenho esse artigo aqui, infelizmente, por incompetência informática, não vou conseguir projetar esse artigo aqui na tela. Dia 6 de abril, o Associated Press está veiculando essa matéria, né? Falou: olha, a China perdeu 6 dias, e esses 6 dias, do ponto de vista da progressão geométrica, significa o quê? Muita morte, muitas mortes. Qual que é a resposta chinesa, ou a contranarrativa chinesa? A China diz o seguinte: olha, isso não é verdade. A China, tão logo tomou conhecimento do que estava acontecendo, ela executou medidas muito sérias. Ela executou medidas, ela tomou pé do que estava acontecendo, ela travou as viagens, interrompeu ou dificultou as viagens do feriado chinês lá, acho que era o Ano Novo Chinês, se não me engano, e a China fez mais. A China fez um exemplo clássico que aparece por aí: a China fez um lockdown entre dezembro e janeiro, que foi tão extenso, mas tão extenso, que aproximadamente 40, 50 milhões de pessoas, a população de uma Argentina, para a gente ter só a título de comparação, estavam em lockdown, ou seja, a China tomou as suas medidas. E a China, segundo o governo chinês, fez o comunicado, assim que ela detectou o potencial explosivo, ela fez o comunicado à OMS. E aí, qual que é a contra-argumentação da China? A primeira contra-argumentação dela é o seguinte: olha, os Estados Unidos em janeiro já estavam sabendo. Em janeiro já era público e notório que havia uma pandemia. O governo chinês já estava alertando. A própria OMS estava hesitando em falar que era uma pandemia, que podia ser uma pandemia, mas ela já detectava a gravidade, ela já publicizava a gravidade da situação. E o que acontece? Por exemplo, a Rússia, muito rapidamente, ela interrompe as viagens com a China. Os Estados Unidos não fizeram nada. É o momento onde o governo Trump está negando aquilo, né? Dizendo que, não, mas os chineses estão conseguindo controlar. Enfim, o governo Trump está negando a gravidade da situação. E a Rússia diz mais, a China diz mais, diz o seguinte: olha, independentemente disso, o governo americano tem certas coisas assim, nós falamos, e ainda que não houvéssemos falado, o fato de a gente ter feito um lockdown de 40, 50 milhões de pessoas já deveria ter armado, acionado o sinal amarelo dentro do governo dos Estados Unidos. Ou seja, eles já poderiam, em janeiro e em fevereiro, estar tomando medidas no sentido de conter a pandemia, conter o vírus a hora que ele chegasse no país. Então, essa foi a argumentação, essa foi a contranarrativa da China. Bom, só que a coisa continua. Em abril, o presidente Trump anuncia, via o seu veículo de comunicação preferido, que é o Twitter, anuncia que os Estados Unidos vão suspender o seu financiamento, o dinheiro que eles enviam para a OMS. No começo, ele deu a ideia de que era uma suspensão indefinida, né? E depois, né, algum tempo depois, né, começou a receber uma crítica muito pesada, inclusive no campo dele. Olha, diplomaticamente não é muito legal você suspender o dinheiro no meio de uma pandemia, né? Ele falou o seguinte: não, a gente vai suspender, mas é por um tempo, enquanto a gente conduz uma investigação sobre o papel que a OMS tem desempenhado. Qual foi o argumento, a narrativa do governo Trump para suspender o auxílio, né, para a OMS? O argumento foi o seguinte: a OMS foi leniente com
a informação acerca Professor, da gravidade do coronavírus. E essa leniência, a razão principal pela qual o governo estadunidense não tomou as medidas. professor, a gente está com problema de conexão aqui, deu uma caída nessa última frase que você estava falando, travou bastante, acho que ficou difícil de entender. Mas voltou a conexão agora? Agora já dá para te ouvir, dá para te ouvir. Tá um pouco instável, mas nada é impossível. Acho que só essa última frase, esse último começo de raciocínio que você estava fazendo que a gente perdeu. Tá, que era qual parte mesmo que eu me perdi? Que era sobre... Ah, sim, o ataque que os Estados Unidos fazem à OMS, né? Então, assim, a argumentação básica é o seguinte, que ia tirar o dinheiro da OMS porque a OMS atrasou a informação, foi leniente e por isso atrasou a reação nos Estados Unidos. E que ele, no início, né, deu a ideia, não, vamos cortar indefinidamente. Depois, no mesmo mês, porque foi uma coisa muito negativa, inclusive no próprio campo de apoiadores dele, o governo, o presidente Trump, ele fala, não, isso daí é só durante um tempo, enquanto a gente conduz uma investigação para saber por que cargas d'água a OMS foi tão leniente, foi tão lenta, né, foi tão... faltou responsabilidade nela na comunicação disso. O que argumenta o governo americano? Argumenta o seguinte, a OMS foi leniente porque a OMS, no final das contas, fez o jogo do governo chinês. Ou seja, a OMS, ela fez o jogo do governo chinês, ela foi instrumentalizada por esse governo e aceitou essa instrumentalização. O que eu queria dizer basicamente aqui? Eles estão falando isso, eles são vocais nisso, mas no mesmo período, você tem aliados deles concordando com isso. Ou seja, de novo, é uma narrativa conduzida, não estou fazendo juízo de valor, mas é uma narrativa política conduzida e construída para afetar, para atacar a China, para criticar a China, para colocar ela numa situação, numa saia justa. Perto do momento que o Trump está fazendo essa alegação, aliás, pouco antes, né, o vice-primeiro-ministro do Japão, o Taro Aso, fez uma crítica que foi mais ácida ainda. Ele diz o seguinte, né, que a OMS estava se comportando como uma espécie de relações públicas do governo chinês. E ele dizia o seguinte, né, ele fala isso em inglês, né, o inglês é WHO, né, e ele dizia o seguinte, a sigla não deve ser WHO, devia ser CHO. Em português, é mais ou menos o seguinte, ao invés da OMS se chamar Organização Mundial da Saúde, ela deveria se chamar OCS, Organização Chinesa da Saúde. Então, e para quem acompanha, né, uma crítica pesada de um alto representante, uma alta liderança política do Japão para a China é uma coisa muito complicada a relação entre os dois, né? Enfim, por toda a história do que é a relação do Japão com os países da Ásia por conta da Segunda Guerra Mundial, né, com os demais países da Ásia, especialmente com China, Coreias, né, Taiwan, esse tipo de coisa. Bom, o que acontece? Também teve, na época, o Financial Times, ele cita, né, uma entrevista com altos funcionários da saúde de Taiwan, dizendo o seguinte, que em dezembro, na fase, ou seja, quando a China estava tomando consciência disso, Taiwan também tomou consciência e Taiwan comunicou à OMS que havia uma possibilidade muito forte dessa coisa não ser uma simples gripe da possibilidade de contágio humano-humano seria uma possibilidade muito forte, ou seja, era para a OMS emitir pelo menos um alerta e questionar o governo chinês. Bom, o governo da Austrália, ele ecoa o governo americano. E nesse mesmo mês é o seguinte, né? O governo americano solta o comunicado dizendo o seguinte, olha, é necessário que exista uma investigação independente a respeito das origens do vírus, como ele se alastrou e qual é o papel que a OMS tem nisso tudo, né? Qual foi o papel que ela desempenhou. E a Austrália, que é o outro aliado dos Estados Unidos, ele ecoa, né, e fala, não, é isso mesmo que tem que acontecer. Bom, qual que é a resposta da
OMS. A resposta da OMS é o seguinte, né? Eu vou encurtar um pouco, né? Mas você tem dois níveis de resposta. Tem a resposta da própria OMS e tem uma resposta, digamos assim, da ONU, né? O próprio Guterres dá uma resposta, faz um documento sobre isso. A resposta da OMS é o seguinte, que ela seguiu todos os seus protocolos. Aqui está parecendo que a internet está instável, tudo bem? Tá normal por enquanto. Então tá. Ele começou a dizer o seguinte, olha, a OMS seguiu todos os seus protocolos e seguiu, inclusive, a legislação internacional e fez o quê? Trabalhou de acordo com o entendimento e com as disposições científicas e sanitárias dos seus países membros. Então, nesse sentido, a OMS ela tem que se basear naquilo que o governo chinês falou para ela. E ela termina citando, olha, e o prazo que o governo chinês comunicou é o prazo que está dentro dos protocolos, né? O OMS, naquela, pelo menos em entrevistas, né, que esqueci o nome dele, que o seu diretor, o seu chefe, digamos assim, né, deu, foi o seguinte, olha, a OMS confiou e pelo prazo que foi dado, foi tudo nos conformes, né? Bom, o que acontece? Essa foi a defesa da OMS. A China, obviamente, reage. Só que o que é interessante? Antes de falar da reação da China, eu tenho que falar o seguinte, quem é que vem no socorro da China e da OMS? Né? Nesse momento é a mesma coisa. A Rússia. Então, a Rússia, antes da China, a chancelaria russa solta um documento dizendo o seguinte, né? Que existem países que, por incapacidade própria de conter a expansão da pandemia dentro das suas fronteiras, procuram culpabilizar instituições internacionais ou outros atores ou outros países pela Covid. Então, o documento começa assim. Aí, lá na frente, o documento diz o seguinte, a Rússia considera que a Organização Mundial da Saúde executou aquilo que lhe é de competência, respeitou os seus estatutos, respeitou os estatutos acordados, todos os acordos políticos feitos com seus Estados-membros, e mais, a OMS se baseou sempre em dados científicos, em fazer as suas recomendações a partir dos dados científicos que ela recebia. E o mesmo documento termina dizendo o seguinte, né? E aí ele é assertivo, diz, olha, os Estados Unidos, a gente tem que entender a posição dos Estados Unidos contra a OMS dentro dessa lógica de grupo de países que não conseguem conter, que tentam abrir mão, ou jogar para outra a responsabilidade que eles têm que ter de combater o vírus. Ou seja, os Estados Unidos estão tentando tirar a responsabilidade porque eles não estão conseguindo conter a propagação do vírus dentro das suas fronteiras. Então, a Rússia fala isso. Aí o porta-voz da China, vamos ver se eu consigo pegar aqui o nome dele. O porta-voz da chancelaria chinesa, que é o Zhao Lijian, perdoem, se meu inglês é da moca, o meu chinês, então, é do tatuapé no máximo. O Zhao Lijian, ele solta, né, no dia 13 de abril, né, o comunicado da Rússia saiu dia 12, no dia 13 de abril, ele solta um comunicado, e é um negócio interessante, que ele não soltou só o comunicado pelas vias oficiais do Partido Comunista Chinês, da chancelaria chinesa. Ele soltou o comunicado também na grande imprensa, até aí tudo bem, grande imprensa chinesa, asiática, enfim, do mundo inteiro. Professor, a gente teve um problema de conexão de novo. A sua imagem travou, eu não consigo te ouvir, acho que a internet caiu. Aproveitar para quem está acompanhando no Facebook e quem não estava vendo desde o começo, aproveitem para seguir a página do BRI da UFBC. A gente está fazendo todos os dias, né, no máximo que der, conexões com os professores da casa para discutir temas relacionados ao coronavírus. O professor voltou. A gente teve um problema de conexão, mas caiu de vez agora dessa vez. Foi queda, assim, não tropeçou, despencou a internet. Mas já está normal. Mas eu acho que deu uma pipocada aqui também, né? Porque eu estou fazendo aqui, é o pessoal que nos ouve, né? Então eu estou fazendo live aqui e a camarada esposa, ela está fazendo reunião de trabalho na sala, né?
Ah, tá. Então a internet aqui vai ficar meio complicada mesmo. Então, de novo, eu peço desculpa a todas e todos se a gente fizer essa falha, tá? Não, tranquilo. Então, eu vou tentar concluir nos próximos 10 minutos, que a gente já está aqui batendo a meia hora. Então, o que acontece? O Zhao Lijian, ele cumprimenta, saúda a Rússia, a posição russa, e diz o seguinte: a China tem todo o interesse e está trabalhando junto com a comunidade internacional e entre eles com a OMS e com a Rússia, cita a Rússia, no esforço do controle internacional da pandemia. Ou seja, do ponto de vista da narrativa, quando você pega os comentários, tanto os críticos como aqueles que defendem a posição da China, né, e você olha isso na imprensa, enfim, dos estudiosos, nos palpiteiros, enfim, o que é interessante é o seguinte: todo mundo é unânime para dizer o seguinte: o Zhao Lijian solta o documento no sentido de falar que a China era a líder ou uma das líderes do esforço internacional de conter a pandemia. E aí ele termina o documento dizendo o seguinte, e ele ataca os Estados Unidos dizendo o seguinte: olha, os Estados Unidos, eles não estão se comportando de maneira responsável, eles não estão, e estão torpedeando ou estão indo contra todo o esforço internacional para conter a expansão dessa pandemia. Ou seja, eles estão procurando dificultar os acordos e os entendimentos entre os diferentes estados. E aí, gente, é óbvio, né? O que a gente começa a ver é o seguinte, né? Dentro dessa batalha de narrativas, né? A China, né? Do jeito que a gente já sabe atualmente, consegue conter, e a China, ela está numa posição muito ímpar para dizer o seguinte, para a gente falar o seguinte: é o país que, do ponto de vista do custo, da capacidade, é o país que mais tem condição no mundo hoje de ajudar quem precisa, ou de vender os equipamentos para quem precisa. Enquanto os Estados Unidos e seus aliados, eles estão num problema até por conta da própria maneira que ajudaram a estruturar as cadeias produtivas internacionais, ou seja, elas foram estruturadas para baixar o custo e para aumentar a lucratividade das grandes empresas, e não pensando no bem-estar da população, digamos assim, né? Eu vou exagerar um pouco aqui. Mas, enfim, por conta disso, eles não têm a capacidade que a China tem de atender domesticamente, por exemplo, a necessidade de pôr máscara em toda a população. É só ver, a França e a Alemanha estão comprando à torta e à direita máscara da China. E isso aí fica mais dramático ainda na maneira que os Estados Unidos tem que obrigar, por exemplo, a General Motors, isso aconteceu, a gente comentou isso, o Trump obriga a General Motors a desativar uma das suas unidades para começar a fabricar respirador, ou seja, eles não têm capacidade de fabricar respirador para conter, para ajudar a tratar os infectados dentro das suas fronteiras. Bom, então a China está, além da sua narrativa, a China ainda pode fazer uma outra narrativa: olha, ou bem ou mal, a gente está ajudando. Inclusive, alguns desafetos dos Estados Unidos, como os cubanos, estão junto com a gente desenvolvendo pesquisa e estão junto com a gente ajudando, por exemplo, países europeus que precisam, como a Itália, né? Então, essa é a narrativa que vem do lado da China. Antes de ir para a conclusão, eu queria só falar de mais um ponto. Nessa questão das narrativas, é uma coisa muito curiosa, porque você tem que entender, e aí eu vou falar mais dos Estados Unidos, que enfim, de onde eu consigo capturar isso. A China, eu tenho dois problemas, né? A China, ela entra no meu radar por causa dos Estados Unidos, né? Minha ideia é sempre da segurança internacional, numa via mais clássica, estudo estratégico e tudo mais, e o grande embate hoje é China e Estados Unidos, tudo bem. Mas, assim, eu consigo perceber, por exemplo, o que outros atores que não governo americano falam dentro dos Estados Unidos. Porque o primeiro dado ou bem ou mal, eu estudo, o país está dentro da minha preocupação de estudo, e o segundo dado eu não tenho a barreira da língua para aquilo. Na China, eu já não consigo ter essa nuance, aí os meus colegas que estudam, que podem ter, as nuances de como é que se dão, né, as divergências dentro da China, ou críticas que surjam à atuação do governo chinês, porque é humanamente possível que não existam, mas eu não consigo ter, porque eu não tenho acesso pela barreira da língua, tá? Bom, então o que acontece? Dentro desse negócio das narrativas, como é que está isso nos Estados Unidos? Então, por exemplo, o coronavírus tem um impacto, a gente já falou disso, né? Tem um impacto no setor de defesa. Tem, acabou. Eu vou dar dois dados muito simples, né? Então, tem um impacto que pode infectar as pessoas, no caso, as tropas, tem um impacto porque pode
infectar os trabalhadores da indústria de defesa estadunidense, que essa daí não está terceirizada, está dentro, da indústria de defesa estadunidense que fabrica os seus sistemas de armas. Tudo bem. O que acontece? A gente discutiu isso brevemente, então a gente teve aquele porta-aviões lá, o Theodore Roosevelt, aquele super porta-aviões, né? Então ele teve até o afastamento do seu comandante, do seu capitão e tal, e o que aconteceu? No último dado que eu tive, que faz uns 2, 3 dias, de 4 mil tripulantes, só no porta-aviões, alguma coisa em torno de 700, 800 foram detectados como tendo coronavírus. Fora isso, você tem outros navios daquela esquadra, porque quando um porta-aviões ele não navega sozinho, ele navega com um strike group, com todo um grupo de navios de apoio, que podem ser fragatas, corvetas, destroyers, submarinos, outros navios, porta-helicópteros, navios que transportam multimento combustível, enfim, esse tipo de coisa. E o que acontece? Vários navios dessa esquadra tiveram contágio. Então, até o último momento, até a última informação que eu tive foi o seguinte: o coronavírus conseguiu fazer algo que ninguém nunca conseguiu fazer na história dos Estados Unidos, nem o Japão conseguiu fazer isso na Segunda Guerra Mundial. Ou seja, o coronavírus parou toda um strike group americano nucleado em torno de um porta-aviões. Isso aconteceu na França também. A França aconteceu a mesma coisa, eu tive essa informação faz umas 2 semanas. Aí o que acontece? Ou foi a CNN ou a MSNBC, foi um desses dois, fez uma reportagem sobre isso para dizer o seguinte: olha, nesse mesmo período, a China resolveu fazer soltar um dos seus porta-aviões, para fazer passar ali perto da costa de Taiwan. Então eles fazem isso sempre, passar ali perto da costa de Taiwan. E aí a CNN ou a MSNBC, uma dessas duas, falou o seguinte: olha como os chineses são eficientes. Enquanto a gente não consegue... A gente teve um porta-aviões que simplesmente parou inutilizado por causa do Covid. Os chineses não tiveram esse problema, ou seja, eles são muito mais eficientes na gestão da sua esquadra do que a gente na nossa. E nós é que temos tradição histórica de ter uma grande esquadra bem administrada. Então, eu me lembro que até quando eu vi isso no Twitter, teve até um desses analistas que falou: pô, mas isso daí vocês estão fazendo propaganda para os chineses, isso daí é passivo de traição, alguma coisa assim. Mas, enfim, para ver como essa narrativa impacta o setor de defesa. Então, isso saiu, isso foi, os chineses publicizaram muito isso, ou seja, olha, os americanos não conseguem ver isso. Então, já indo para os finalmente, qual que são algumas coisas que a gente pode, algumas conclusões que a gente pode ter a respeito dessa questão aí das narrativas, Então é o seguinte, Então a primeira narrativa, a conclusão é o seguinte: os Estados Unidos, vou falar da parte dos Estados Unidos, tem que fazer essa narrativa, tem que ser muito assertivos contra a China, e quem de alguma maneira estuda os Estados Unidos tem que passar pelos think tanks. Então, quando você passa por um think tank chamado Fundação para a Defesa das Democracias, Hudson Institute, vários think tanks assim, mais ligados aos republicanos, ou seja, mais conservadores, e alguns que ligados aos democratas, como o Brookings Institute, percebe o seguinte, quando você passa por esses think tanks, é um negócio assim que não muda muito, não. Até aqueles que defendem o Trump vão dizer o seguinte: olha, isso daí, parte do que o governo americano está falando, fazendo errado. Por quê? Porque é feito para esconder a sua incompetência ou o erro político crasso que o presidente Trump e o seu círculo, enfim, e as lideranças americanas tiveram na hora que eles trataram as primeiras informações do vírus. Eles tinham essa informação. Se surgiu na China, se não surgiu, sabe? Aliás, uma outra parte que eu vou falar só, se alguém quiser, a gente pode falar mais. Uma outra batalha de narrativa foi onde o vírus surgiu. Os americanos falam: olha, surgiu na China, e os chineses responderam, eu não vou voltar agora, ficou lá atrás, na parte do roteiro que eu me perdi, os chineses responderam: não, existiu uma coisa chamada Jogos Militares aqui, uma delegação americana esteve aqui, e nesse mesmo período, em outubro, isso foi em outubro, aconteceram 5 casos de doenças, de pneumonia, doenças infecto-pulmonares em Wuhan, ninguém sabia de onde vinham, casos com uma delegação estrangeira, eles falam isso, e no mesmo período
foi em agosto do ano passado, mesmo que isso aqui chegou até nos noticiários brasileiros, né? Aconteceu eu não ia falar, mas voltei para trás. Aconteceu uma epidemia, os chineses falando, aconteceu uma epidemia, isso foi verdade, né? Aconteceu uma série de casos de pneumonia e doenças pulmonares que aconteceram em agosto ali no sul dos Estados Unidos, alguma coisa assim, e ninguém sabia ao certo caso, que foi assim um surto, né? E aí, vários dos médicos pesquisadores começaram a dizer o seguinte: não, isso foi por causa do uso propalado dos e-cigarettes, né, os cigarros digitais. Eu esqueci qual é o nome em português disso. Enfim, esses e-cigarettes que dizem que filtra tal, e não filtra nada, enfim. E aí o que foi interessante foi o seguinte: vários médicos ao mesmo tempo falaram, não, olha, mas esse tipo de infecção não se dá pelo uso de cigarro, né? Então os chineses resgataram isso para dizer o seguinte: pouco antes, o CDC americano, e isso está confirmado, o CDC americano, ele mandou que um laboratório do exército americano, ou das Forças Armadas Americanas, em Maryland, no Fort Bragg, que trabalhava com questões biológicas, parasse o trabalho, porque o CDC nos Estados Unidos havia identificado que eles não estavam cumprindo as cláusulas sanitárias de impedir o vazamento. Havia um perigo de um vazamento a qualquer momento. Os chineses puxam aquilo para dizer o seguinte: olha, essa cepa, na verdade, pode não ter sido originada aqui, pode ter vindo dos Estados Unidos, porque, inclusive, tem uma explicação lá que eles dão, eu não sei repetir isso. O que nós descobrimos aqui, na verdade, ela é um ramo, ela não é uma coisa original daqui, uma cepa que veio daqui, ela veio de algum outro lugar, ela é o ramo, e é o ramo de um tipo de doença que, na verdade, foi detectada ali nos Estados Unidos antes. É uma batalha de narrativa, eu não sei se sim, eu não sei que não, tá? Mas voltando para cá, então assim, então primeiro para finalizar essa primeira conclusão os Estados Unidos usam isso basicamente para tentar desviar o foco da maneira desastrada com que eles trataram a pandemia dentro das suas fronteiras. A gente não pode esquecer que isso vai entrar num pacote muito complicado, porque impactou a economia dos Estados Unidos, todo mundo está vendo isso diuturnamente nos telejornais, ou vê na internet, a taxa de desemprego explodiu nos Estados Unidos, e, gente, nós estamos em período eleitoral. Então, enfim, é aquela coisa que eu falo, né? Eu sou o pior previsor que existe, né? Ainda acho que a chance está com o Trump, mas pela primeira vez eu estou começando a achar que, de repente, a gente pode até ter uma dúvida, né? Se a curva de desemprego estiver violenta e, dependendo do que acontecer daqui até setembro, outubro, acho que é outubro que é a eleição, o Trump pode ter um problema, né? Mas, enfim. Segunda conclusão, você tem uma disputa internacional em curso, falei isso logo no início. O que acontece? O embate em torno do Covid-19, ele expõe o quê? Ele expõe uma das arenas de embate dessa disputa, que é a tentativa de controle ou influência de instituições internacionais que são chave. Então, a maioria das instituições que nós temos hoje foi criada com o patrocínio dos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial. A ONU, que você puder pensar, teve o patrocínio deles. E até, muito recentemente, enfim, os anos 90, final do século XX, essas instituições, elas serviam os interesses dos Estados Unidos e dos seus aliados. Só que acaba a Guerra Fria, o mundo sofre modificação, a China aparece, países como o Brasil também aparecem, né? E aí você começa a ter uma pressão muito forte de países do sul global, né? China à frente, mas não exclusivamente da China. Você põe a Índia, põe o Brasil, põe a África do Sul, põe países africanos, países da América do Sul, põe México, começando a pressionar no sentido de uma, entre aspas, democratização dessas instituições. Ou seja, eles começam a se apoiar para disputar a chefia dessas organizações com americanos, com estadunidenses, com europeus e com japoneses, né? Enfim, e isso, né, cria um estresse. O que acontece? A OMS é a coisa mais evidente hoje disso. Para vocês terem uma ideia, o governo Trump os Estados Unidos ficaram sem representante por causa do governo Trump na OMS, sem assento na OMS, até março. Em março, eles colocam o representante ali. Os críticos diziam o seguinte, eram os democratas, falavam o seguinte: o problema da gente não ter representante é que a China se torna o país mais relevante com o representante ali. Então, ela pode ter uma influência que prejudica os nossos interesses. Aí o Trump coloca. E aí o que ele vai fazer em abril? Olha, a gente vai tirar o financiamento. O que é que os críticos, inclusive dentro do campo do Partido Republicano, falam? Olha, você não podia ter feito isso no meio da pandemia. Por quê? Porque
se a gente deixa de doar, quem é que vai virar o maior doador? Quem vira o maior doador? Quem virar o maior doador vai ter mais influência do que a gente. Nesse mesmo abril, poucas semanas depois que o Trump anunciou isso, o governo chinês anunciou que estava injetando mais 50 milhões de dólares na OMS para ajudar no combate ao coronavírus. Então, essa questão, finalizando essa conclusão, o Covid-19 está expondo uma das linhas de cisão entre as grandes potências, que é a disputa em torno do controle da influência das organizações internacionais, o que leva a uma outra conclusão. Os Estados Unidos, muito provavelmente, junto com seus aliados, vão tentar ou retomar o controle ou reformar essas instituições, no sentido de transformá-las em outras coisas, ou a gente pode, inclusive, pensar que eles podem tentar construir algumas instituições que concorram, né, sei lá, um OMS do B, alguma coisa assim, algumas instituições que concorram com as que estão aí, se eles considerarem que essas instituições não servem mais aos seus interesses. É alguma coisa que a gente deve ver essas tentativas, essas várias tentativas, já nos próximos 5 anos, independentemente de quem seja o vencedor das eleições estadunidenses agora em 2020. Uma outra conclusão que eu tenho, a penúltima conclusão, é o seguinte: o tema da saúde global, desculpe, é a última conclusão agora, tá? Não, é a penúltima. O tema da saúde global, ele é um tema que agora ele entrou na agenda das relações internacionais. Então, eu até estava conversando com alguns colegas, né, com todo respeito, inclusive, aos colegas que estudam isso nas RIs, né, a gente tem pessoal que está produzindo um trabalho de ponta, eu é que nunca vi, mas, assim, quem é de uma variável mais clássica como eu, ou mesmo aqueles que pesquisam atores não estatais, pesquisam cultura, pesquisam movimentos sociais, enfim, nunca tinham atentado para o fato de que as questões envolvendo a saúde, não estou falando de questões mas envolvendo a saúde, são questões importantes. Agora ficou muito evidente que isso é muito importante. E ela é importante do ponto de vista econômico, ou seja, aqueles que têm os melhores serviços de saúde ou a melhor indústria de saúde vão poder, digamos assim, vão ter ganhos econômicos em cima disso. É importante do ponto de vista tecnológico, ou seja, os países que têm capacidade de pesquisa e transformar essa pesquisa naquilo que... Eu fui a única pessoa que eu ouvi falar disso até hoje, até, sei lá, semana passada, foi o Ciro Gomes. Eu sou muito aqui porque eu não sou cirista, mas eu me lembro que o Ciro Gomes falava muito disso. Falava, olha, a gente tem que desenvolver no Brasil o complexo industrial da saúde. Ele era o único que falava disso, com essas palavras, né? E a gente está percebendo que o único país que tem uma coisa quase completa dessa hoje é a China, né? Mesmo a Europa, tal, eles têm um complexo industrial de saúde, mas não é tão expandido como o da China. Mas, enfim, a saúde global, então, ela entra, né, na agenda de pesquisa, na agenda de preocupações de diferentes países e atores sociais nos próximos anos. E aí é a última conclusão mesmo, né? É a segunda vez na minha vida, como docente, como pesquisador, como acadêmico, que eu vejo um evento do sistema internacional acontecer e ter um impacto profundo naquilo que eu faço e naquilo que os meus alunos fazem. Eu vou explicar isso. Qual foi a primeira vez? A primeira vez foi durante o 11 de setembro. O que acontece? No 11 de setembro, o terrorismo era alguma coisa que era pesquisada na academia brasileira, mas era uma coisa meio lateral, né? Então, os estudos de segurança falavam de tudo. Falavam muito de narcotráfico e RI, se falava muito de criminalidade, ou se falava muito sobre as variáveis clássicas, né? Eu sou meio um produto disso, né? O problema clássico da guerra, né? Ou, no máximo, as transformações tecnológicas. Quando o terrorismo aparecia, era no seguinte sentido: o terrorismo é um instrumento que um Estado pode usar contra o outro. Então, por exemplo, a União Soviética usou o terrorismo, sei lá, no terceiro mundo para atacar interesses da OTAN, né? Para dar um exemplo muito rasteiro. E aí vem o 11 de setembro. Então, as pesquisas sobre o terrorismo, elas tiveram uma curva violenta para cima, né? Então se tornou um problema. Tanto que era uma coisa que até era muito engraçada, os alunos vinham me pedir orientação e eu falava, gente, eu não pesquiso o terrorismo, eu sei tanto quanto vocês, né? E terminei orientando um ou outro, né, que fizeram aí uma boa carreira nisso, mas foi uma coisa que marcou uma geração, é isso que eu quero dizer. É a segunda vez que eu estou vendo um evento internacional com possibilidade de marcar uma futura geração de pesquisadores. O que eu quero dizer com isso? Que a gente muito provavelmente vai ter uma série de pesquisadores, jovens pesquisadores e pesquisadoras,
alguns veteranos, né, que vão começar a colocar as questões da saúde como um objeto nobre, um objeto importante de pesquisa. E aí eu posso falar isso de uma maneira muito tranquila, porque eu sou da UFABC, dentro de um corte interdisciplinar, multidisciplinar, transdisciplinar. Ou seja, é algo que vai demandar o trabalho de cientistas políticos, historiadores, do pessoal que é tradicionalmente da saúde, como biólogos, médicos, químicos, enfim, sociólogos, antropólogos. Já existe toda uma linha sendo desenvolvida sobre isso nesse presente momento, né? Por exemplo, como é que você pode utilizar informações colhidas por antropólogos em certas regiões que indicam que pode estar acontecendo alguma coisa no sentido de um alerta preventivo que está tendo algum tipo de epidemia que não estava no radar de ninguém. Eu acabei de ver, posso até deixar depois, eu acabei de ver, existe uma revista muito importante na área chamada Intelligence National Security, alguma coisa assim, e tem um número deles que eles vêm falando sobre questões biológicas, e aí eles modificaram por conta do Covid, né? E tem uma pesquisa sobre isso, que fala sobre as falhas de inteligência dos Estados Unidos, as falhas da inteligência dos Estados Unidos em relação ao Covid, não são de hoje. Na época do Ebola, também houve uma falha de inteligência. Eles vão dizendo o seguinte, olha, havia informações, não só de médicos, mas de antropólogos lá, que trabalhavam em algumas regiões da África, onde foram os focos da epidemia, e esse pessoal relatou primeiro isso, e não entrou no radar de ninguém. Então, finalizando para dizer o seguinte, então a gente pode ter, e eu espero realmente que tenhamos, né, toda uma geração de novos pesquisadores fazendo TCC, mestrado, doutorado, levando em consideração o impacto disruptivo que eventos como epidemias, né, não só isso, mas eventos como epidemias, né, podem ter nas relações internacionais. Porque, gente, o que nós estamos vendo hoje? O Covid-19 tem um efeito disruptivo. Disruptivo em que sentido? Ele afeta as relações econômicas, vai provocar uma baitíssima recessão, quiçá uma depressão, afeta as relações políticas, afeta as relações entre os governos. Muitos governos dentro dos países, muitas eleições vão ser decididas no nível micro e no nível macro por conta do Covid, né? Vamos ver, vamos ter a comprovação disso de 2020 para 2021. Ou seja, se afeta tudo isso, então, por exemplo, do meu ponto de vista, que basicamente o foco do meu trabalho é segurança, então é uma questão de segurança nacional / segurança internacional. Então a gente muito provavelmente vai ver toda uma geração de pesquisadores, uma nova geração de pesquisadores, né, levando isso em consideração, né, e trabalhando tanto os aspectos de disputa política em torno de pandemias, como os aspectos que são cada vez mais necessários, né, da gente construir algum mecanismo, né, ou reconstruir vários mecanismos de cooperação para lidar com esses problemas, porque as disputas elas sempre vão existir. O problema é quem paga as contas dessa disputa, né? Nunca são os agentes mais poderosos. Geralmente é quem está na base, né, na base da pirâmide da sociedade, das diferentes sociedades, que termina recebendo o impacto disso. Gente, basicamente era isso. Valeu, Flávio. Obrigado pela exposição. Eu vou passar para você as perguntas. Eu quero aproveitar também já para orientar o pessoal que está no Facebook. Se alguém tiver qualquer questionamento para o professor, pode escrever nos comentários desse post da live mesmo, que eu vou passar para ele ler no Zoom e aí a gente vai respondendo aqui simultaneamente. Já tem uma pergunta do Felipe Santorini, ela é meio grande, então eu vou colar para você aqui no chat do Zoom para você poder acompanhar lendo também. Eu vou acionar meu chat. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Rapaz, você sabe que é nessa hora que minha filha aparece por aqui, né? Então, essa hora que é sério. Ela é linda. Ela é muito fofa. Eu vou ler também para quem quiser. Eu sou suspeito. Eu posso falar que ela é bonita, ou seja, ela não parece comigo, ela não puxou o pai. Deixa eu ler aqui a pergunta do João. Santorini, o Felipe Santorini que passou essa pergunta. O Felipe Santorini, ele agradece, né? Professor, primeiramente, obrigado pelo tempo, pelos esclarecimentos sobre o tema. Ao longo dos últimos anos, desdobrou-se a competição explícita China e Estados Unidos em termos econômicos, tecnológicos e mesmo militares.
Como o senhor enxerga a possibilidade de uma disparada chinesa na sua influência em escala mundial, mesmo em termos políticos, tendo como ponto de inflexão histórica a inexistência de uma tentativa estadunidense, como fora feito em outras crises, de comandar uma articulação e resposta global? O governo Trump não somente se volta somente para a sua situação interna e bloqueia equipamentos para outros países, como enfrenta o caos e o aumento de decisões no governo. Desta forma, os Estados Unidos se isolam ainda mais e permitem um avanço chinês? Então, vamos lá, né? É boa essa pergunta, tá? Então, assim, dentro daquela ideia, eu sou ateu, com convicção, né? E como bom ateu, eu gosto da frase, o futuro a Deus pertence. Ou seja, eu não sei. Então, assim, vamos falar, agora falando sério, né? Da parte do cenário, uma boa pergunta. Eu particularmente vejo isso como, eu acho que aumenta a influência chinesa, sim. Ela aumentaria de qualquer jeito. Ela aumenta por causa, assim, os chineses estão conseguindo dar uma resposta porque eles têm as condições objetivas de dar uma resposta para isso. Eles conseguiram controlar dentro do seu território, né? Eles conseguiram controlar a expansão da doença. Olha o número de casos de mortos que tem nos Estados Unidos e olha o que aconteceu na China. Olha na Itália, na França, na Espanha, que são países pequenos, né? A disparada de mortes que existe nesses países, né? E olha, compara-se com a China. Mesmo levando-se em conta que é aquele negócio, né? Eu estou me baseando nas estatísticas oficiais. Se eu tenho absoluta certeza que, ou intencionalmente, ou, enfim, governos são sempre governos, né? Eu tenho certeza que tem alguma subnotificação no caso chinês. Mas, enfim, mas não é nada tão escandaloso como o caso, mesmo com subnotificação, o que acontece nos Estados Unidos é que é escandaloso, né? Não o que aconteceu na China. Mas, assim, então eu vejo que a China, enfim, ela tem as condições de aumentar a influência, e eu creio que isso vai acontecer. Agora, o que eu não posso afirmar com 100% de certeza é que isso vai acontecer em escala global e vai ser um caso de sucesso em todos os lugares que ela está pretendendo aumentar essa influência. Eu acho que isso vai acontecer de uma maneira mais forte, onde ela tem os investimentos econômicos já acontecendo, onde ela tem capacidade e rapidez de chegar oferecendo não só ajuda, mas porque ela já tem investimentos. É o caso, de novo, dos países da Ásia Central, é o caso, por exemplo, de um país ou outro ali da Europa, como foi o caso, eu não me lembro qual é o caso, meu Deus do céu, um país antigo, nos Balcãs, antiga Iugoslávia, que ela até criticou a OTAN e a Europa por causa disso. Eu não vou lembrar disso agora, né? Enfim, então, nesses casos, eu acho que a influência chinesa vai aumentar mesmo, né? Porque, nesse caso, você absolutamente não tem os Estados Unidos fazendo isso. Se a influência chinesa vai aumentar nos lugares onde você já tem uma presença americana, isso eu não sei. Eu acredito que não, né? Porque, por exemplo, pensando em Europa Ocidental, basicamente França, Alemanha, Inglaterra, mas não exclusivamente Suécia e tal, eu estou achando que aumenta até a presença chinesa e tal, mas eu acho que são estados, governos, sociedades que têm um modelo diferente de funcionamento, né? Então, eu acho que eles podem até se tornar mais críticos dos Estados Unidos, mas eu não sei se eles vão saudar a China como uma grande liderança global. Eu, particularmente, acredito que não, mas é mais no sentido da aposta, né, do que eu não acredito, né, do que da certeza. Agora, a gente tem outras regiões que estão em disputa, né? Você tem algumas regiões assim que são muito complicadas. Uma dessas, né, se localiza na América do Sul, é um país assim que sempre tem uma bandeira verdona, né? Então, assim, aqui você vai ter um embate, sim, esse embate já está acontecendo, né? E esse embate é uma coisa muito interessante, porque ele acontece no momento onde o Brasil está tentando fazer uma inflexão na sua política externa para se alinhar com os Estados Unidos. Agora, isso é uma coisa que vai estar muito complicada. Até as elites econômicas percebem que, olha, tudo bem, a gente desconfia da China e tal, mas os grandes investidores e o grande mercado ainda é a China. Os Estados Unidos não têm absolutamente, no curto prazo, no horizonte que nós conseguimos enxergar, a economia americana ela não oferece nenhuma abertura para absorver produtos que o Brasil precisa vender. Já a chinesa e de países do sul global que estão comercializando com a China, esses países sim fazem isso, né? Então, em países como o Brasil e como a América do Sul, eu acho que vai aumentar essa disputa, tá? Eu não sei se por conta do Covid-19 isso vai acontecer, porque você olha para o Brasil, o problema é que você tem um governo que é um ponto fora da curva. Independentemente do que você pensa do governo, ele tem não
não sei se é vantagem, mas ele tem um comportamento que é só dele, que ele é meio que imprevisível nas ações, né? Então, tanto quando ele é imprevisível de caso pensado, no meio de uma pandemia aparece uma briga de não sei quem com não sei quem no governo, como, olha, o governo fala A, mas faz B, né? Não sei, de repente a questão... Eu acredito que essa disputa está acontecendo no Brasil, no início do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro deu sinais inequívocos de que ia pender a balança para os Estados Unidos, mas com o impacto que isso está tendo na economia brasileira, que já era combalida, né? E com o fato de que o Brasil, de alguma maneira, pode vir a precisar da China, né? Para lidar não tanto com o Covid, mas com os efeitos do Covid. Então, eu acho que aqui é uma região que está em disputa. Os Estados Unidos vão se isolar mais? Não sei, pode ser que sim, pode ser que não, né? Você sabe que o isolacionismo, né, é uma coisa que eu sempre defendi isso, essa ideia não é originalmente minha. A primeira vez que eu vi um pensador falar nisso foi um cara chamado Gerald Rosati, lá dos Estados Unidos. Eu conheci na época, nos anos, eu tive lá em 2005, né, com a Bolsa Fundação Fulbright, e em 2005 o manual dele, tinha um manual de política externa dos Estados Unidos, que em 2005 era um dos 3 que mais vendiam no país, tá? E eu encontrei, então ele falava uma coisa que era o seguinte, ele falou, Estados Unidos, esse negócio se vende aí e tal, América Latina, que os Estados Unidos sempre era um país isolacionista e só deixam de ser depois da Segunda Guerra Mundial, nunca foi verdade. Os Estados Unidos eram um país não alinhado, ou seja, eles não fazem aliança em época de paz com ninguém. Fora isso, eles estão comercializando. Você não pode chamar um país isolacionista um país que em 1776 estava na faixa leste e menos de 100 anos depois já tinha chegado no Japão e forçado o governo japonês a abrir seus portos para o mundo. Isso daí não é país isolacionista, gente. Houve um momento isolacionista entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra, mas foi um momento, né? Então, assim, eles se isolam mais, pode ser que eles cheguem à conclusão de que eles não podem competir globalmente com a China, eles podem escolher alguns lugares, algumas regiões do mundo e algumas áreas onde eles vão ir para a competição com os chineses. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer na América do Sul, então é uma coisa que eu acho que a gente nunca pode perder de horizonte, né? Às vezes o pessoal da ciência política é um pessoal que esquece que existe história, né? E na história, né, do continente americano, de uma maneira geral, os Estados Unidos sempre foram uma presença meio complicada, né? Ora incômoda, ora esperançosa, de novo incômoda, né? Mas sempre foram uma presença. Os Estados Unidos sempre se mexeram para impedir que influências externas fora do continente realmente ganhassem tração aqui. Fazem isso quando, depois do final da Guerra Civil, fazem isso direto, ajudam a expulsar a França do México, enfim, qualquer ação do imperialismo europeu no continente americano tinha forte oposição do governo dos Estados Unidos, não é à toa que o Barão do Rio Branco estabelece essa parceria, que foi uma parceria muito inteligente na época. Véspera da Segunda Guerra Mundial, o grande parceiro econômico brasileiro era a Alemanha, e os americanos se moveram depois para cortar isso. Enfim, então a gente nunca pode perder do horizonte que os Estados Unidos sempre vão se mover dentro do seu território, dentro da sua área de influência, para não perder a preponderância nela, e para não deixar que outros atores externos ganhem uma atração de tal maneira a ameaçar essa preponderância. Então, assim, não sei se eu respondo tudo isso que o Felipe, né? Que o Felipe perguntou, né? Mas essa parte, assim, especificamente do isolamento, assim, na América do Sul, por exemplo, no continente americano, eu faria esse reparo. Ou seja, resposta geral, né? Pode ser que sim, em algumas regiões eles vão competir, em algumas áreas eles já estão competindo, tecnologia estão competindo, influência política já estão competindo, mas não vão competir em todos os lugares. Em algum momento eles podem chegar à conclusão de que não é mais, eles não têm mais essa capacidade, não é mais do interesse deles competir com a China em todas as esferas possíveis, ou seja, por exemplo, na Ásia, o Japão tem que assumir o seu papel, a Índia tem que assumir o seu papel, a Europa tem que dizer o que ela quer, enfim, esse tipo de coisa. Professor, quero aproveitar o comentário do Felipe para emendar e te perguntar até onde o corte de verba orçamentária do Trump para a OMS interrompe um potencial desenvolvimento de uma vacina do coronavírus? Eu acho que não interrompe, não. É lógico, eu não sou expert nisso, tá? Agora, por que eu estou falando isso? Nesse momento que eu estou falando, né, eu tinha lido alguma coisa ontem, anteontem, na preparação, né, dessa live,
que, gente, é meia hora, a gente passa horas preparando. Eu tinha esbarrado com informação que é o seguinte, a gente tinha aproximadamente 70 grupos de pesquisa hoje no mundo trabalhando numa vacina do Covid, né? Alguns grupos mais avançados, outros menos. Parte desses grupos são esforço estatal, parte desses grupos é esforço Estado, iniciativa privada, parte desses grupos são privados. E isso daí, dos Estados Unidos, deve ter uns 5, 6, 7, 8 grupos, passando pela Europa, tem N grupos privados dessas misturas, né? Oxford já teve autorização para testar uma, tal, a França, passa por Israel. Acontece a mesma coisa na China. Aqui a gente tem notícias de que o Instituto Butantan está trabalhando em alguma coisa do gênero, Cuba está trabalhando, enfim, você tem essas várias tentativas. Então eu acho o seguinte, o corte de verba do Trump não vai afetar em nada, mesmo porque para dentro, isso obviamente aquela parte de tentar entender o complexo industrial da saúde agora, parece complexo industrial militar, né? Mas está quase lá. O complexo industrial da saúde agora passa pelo fato de a gente tem que entender que quem sai na frente com esse tipo de vacina, né, tem vantagens econômicas e políticas muito fortes, né? Deixa eu só fazer não sei se eu estou interrompendo, tem uma coisa que eu esqueci de falar. Gente, tem uma das outras certezas que eu tenho também, isso daí pega governos, não governos, indivíduos, né? Uma das coisas que eu tenho absolutamente certeza que vai ganhar atração enquanto durar essa pandemia são as várias teorias da conspiração. Essas não respeitam credo, gênero, religião, fronteira. Basicamente, elas são de dois grupos, né? Ou elas enxergam que o coronavírus é uma arma biológica, foi desenvolvida, né, por alguém. Eu não acredito nisso, tá? Posso estar errado, não acredito. Mas hoje, o Serviço de Inteligência americano soltaram um comunicado dizendo, não tem traços de que foi criado, nem de que foi manipulado geneticamente. A revista Science tinha feito um painel de pesquisadores no mês passado ou retrasado que já tinham falado disso, né? Então, a primeira teoria da conspiração olha, foi criado com uma arma biológica, e aí você quebra, essa primeira você quebra em dois grandes campos, né? No campo americano, dizendo que foram os chineses que fizeram isso. E no campo chinês, ou anti-americano, encare isso do jeito que você quiser, dizendo que foram os americanos que fizeram isso, né? Porque eles queriam ganhar. E tem o segundo grupo, né, de teoria da conspiração, que diz o seguinte, não, isso daí foi da natureza mesmo, mas a China segurou a informação porque ela quis faturar política e economicamente em cima disso. E, gente, eu não consigo acreditar porque não tem muito sentido do tipo... Olha, você começa a pensar no breque que vai dar na economia mundial e que isso vai afetar o maior mercado chinês, que é justamente os Estados Unidos. Não tem teoria da conspiração que seja basicamente lógica para dizer o seguinte, nós vamos ganhar, olha, nós vamos descarrilhar toda a economia do país, que é para com isso conseguir ganhar dinheiro vendendo vacina. Não existe, não tem lógica, não tem sentido isso, né? O único país que eu vejo... Essa é outra eu ia falar outra coisa, mas deixa para lá. Pode falar, fala, não tem problema. Não, eu ia falar o seguinte, a título de comparação, o único país do mundo que eu já vi descarrilhar todo o seu parque industrial consolidado, suas pesquisas e tudo mais, para combater uma coisa, o vírus da corrupção, né? Foi o Brasil, né? Nenhum outro país fez isso, nenhum. Eu estou para ver, nenhum. Não, isso, né? Nem a Alemanha, né? Os executivos da Volkswagen conspiraram, fizeram fusca pro Hitler? Fizeram. Todo mundo para cadeia. Mas a Volkswagen a gente não vai quebrar, não. Bom, enfim. Afastamos um pouco do Qual a teoria, professor? Qual a teoria mais absurda que você considera aí sobre o coronavírus? O que você tem visto, que você olhou, você viu de todas as teorias da conspiração, se bateu e falou, essa é a mais absurda? Aqui a China deixou, que aquilo foi caso pensado da China. Eu acho que essa é a mais absurda de todas. Fizeram isso para vender vacina. É a mais absurda. Não tem sentido, entendeu? Assim, eu acho que assim, de repente você pode ver outra coisa de alienígena, sei lá, a natureza se vingando, não sei. Se bem que a natureza se vingando é a teoria da conspiração. Mas eu acho que essa é a mais absurda de todas, porque não fecha a conta.
Tem umas também que é assim, os americanos, eles realmente eles sabiam, inocularam na China, que era para provocar um descarrilamento na China, e eles já têm a vacina, e você fala, gente, os americanos fizeram isso para descarrilar a China, e o que aconteceu? Deram um tiro na própria cara, porque não tem sentido isso, não tem. É lógico, você pode sim criticar o fato de que, olha, tanto o governo chinês como o governo americano sonegaram informação, seja porque não quiseram, porque não quiseram alarmar a população, que seja até uma coisa biga, seja porque ficaram com medo da reação, seja porque quiseram ganhar tempo, é uma outra coisa. Mas isso é bem diferente de teoria da conspiração. Eu acho muito importante a gente ter exposto essa vertente. Achei muito legal que você trouxe isso para cá, desse pensamento de que o argumento chinês, possivelmente militares americanos durante os jogos chineses trouxeram o coronavírus e tal, porque isso aconteceu no Haiti com a cólera, né, em 2010. E hoje esse debate da possibilidade dos americanos terem levado e incluído o coronavírus em território chinês, eu não vejo sendo muito trazido à tona, né, pela comunidade, enfim. Não, é assim, você tem essa batalha narrativa, tem algum, assim, o lance da contra-informação, do pouco que eu entendo, que eu tenho estudado de contra-informação e tal, é o seguinte, você não pode contar uma mentira, você tem que criar uma versão dos fatos e embalar mentiras com coisas verdadeiras e com possibilidades verdadeiras. Você tem que embelezar a versão e o fato é o ponto de partida, entendeu? Qual que é o fato que é o ponto de partida? O fato, o objetivo é, tem o vírus, ele foi detectado primeiro na China e se expandiu para o resto do mundo. Todo o resto é dado à interpretação. E é nisso que você pode trabalhar com fake news, guerra de informação. Existe uma guerra de informação mesmo entre os dois. Isso daí eu não estou... Independentemente de juízo de valor, existe uma guerra de informação em curso, né? Hoje, envolvendo as 3 principais potências estratégicas do mundo. Então, por exemplo, o presidente Obama, em abril, eu tenho isso daí, ele retuitou um artigo que saiu no New York Times, que foi feito por um cientista americano, esqueci o nome, eu tenho isso daqui e até projetar aqui, não vai dar, dizendo o seguinte, olha, falando que os Estados Unidos tinham que tomar cuidado com a interferência russa, né? A interferência russa em fazer fake news, contra-informação, né? E o Obama não falou nada, ele só retuitou o seguinte, retuitou esse artigo, e esse cientista dizia o seguinte, a guerra de informação da Rússia é uma guerra que a Rússia está ganhando, os Estados Unidos estão perdendo, e é uma guerra não só contra a verdade, não só contra as pessoas, mas é uma guerra contra a própria ciência norte-americana. Os Estados Unidos têm 100 prêmios Nobel nos últimos 100 anos, os russos têm 5, e ia com esse tipo de argumento, né? E aí, o que os críticos começaram a dizer dentro dos Estados Unidos? Olha, esse artigo aí não para em pé. Por quê? Porque é o seguinte, esse artigo esquece que dentro dos Estados Unidos existe uma máquina de produção, existe um caldo cultural, um zeitgeist, digamos assim, que inclusive é explorado pela nova direita, foi vital para a eleição do Trump, que é uma fábrica interna de versões de fake news, ou seja, existe um caldo de cultura doméstico nos Estados Unidos, que inclusive impulsionado, de caso pensado pelo próprio presidente Trump, seu círculo mais próximo, que dá vazão a esses absurdos. Por exemplo, a ideia antivacina, que as vacinas elas mais causam prejuízo do que têm efeitos benéficos. Enfim, o fato que existe dentro dos Estados Unidos, esse caldo cultural foi gerado dentro do próprio território americano, por estadunidenses. Se houve, como de fato há uma máquina de propaganda russa agindo, né, ela não inventou isso, ela olha para aquilo, é um jogo político internacional e provavelmente ela pode intervir em debate A, debate C, debate D. Agora, é uma coisa muito legal, porque se os americanos fazem... É o seguinte, por que os americanos... Eu vou só fazer esse tipo de como é que eu posso dizer? Comparação, né? Por que os estadunidenses podem dizer que da sofisticação dos mísseis balísticos russos, dos mísseis balísticos chineses, que a frota chinesa realmente é modernizada, que eles estão na fronteira da tecnologia militar, a mesma coisa na Rússia, porque eles sabem disso, porque eles estão nessa fronteira também.
Então, eles reconhecem aqueles que têm uma capacidade idêntica à sua. É mais ou menos o seguinte, a Alemanha, a Volkswagen, reconhece a Honda como um grande produtor de carros sofisticados, porque a Volkswagen também produz esse tipo. Então, ela reconhece aquilo, ela sabe que aquilo pode ser produzido por eles, e ela sabe quando tem um avanço e tudo mais. Dito isso, façamos um paralelo com fake news. Os americanos podem acusar a China e a Rússia de fazer uma guerra de propaganda, de desinformação, porque eles também fazem isso, porque eles também têm capacidade de fazer isso. Eu li um desses think tanks que eu vejo, não é porque o think tank é conservador, que o cara é conservador, que ele fala bobagem, não. Ele fala bastante coisa séria, né? E pelo menos assim, né? Eu tenho alguns conservadores bons desses aí, é que pelo menos os caras dizem na cara o que eles pensam, né? Então, pelo menos você já sabe, dali eu já sei o que vem, né? Então, é mais ou menos o seguinte, né? Você já sabe que, ó, aquele ali vai dar problema, mas eu já sei o que vem de lá. E eu me lembro que um desses debates que eu li que aconteceu no Hudson Institute em março, né? Discutindo a pandemia de março final de março e início de abril, você dizia o seguinte, um dos caras falava o seguinte, olha, é uma pena que não exista mais nos Estados Unidos uma coisa que foi muito importante na Guerra Fria, ajudou a gente a vencer a Guerra Fria, que era USIA, né? United States Information Agency, uma coisa assim. Até ele falou que não existe mais. Falou, isso é um problema, porque a Rússia ainda tem um equivalente, nós é que desarmamos. Então ele defendia o seguinte, os Estados Unidos devem retomar o embate ideológico, eles devem recriar essas agências que é para combater a contra-informação. Eles, então, podem criticar, podem falar até com propriedade da contra-informação russa e chinesa, porque eles são expertos em fazer isso. E o que eu estou falando não é não é teoria da conspiração, gente, está documentado. Professor, tem mais uma pergunta. Eu acho que essa pergunta é para finalizar. A gente já está com mais de 1 hora de apresentação aqui, de live, enfim. E que tá todo mundo tá querendo saber, e eu acho que é a pergunta geral que está na cabeça de todo mundo, né? Apesar da gente já ter discutido, quero te pedir para você explanar brevemente, novamente, por que você não considera que a China alcance um patamar de potência hegemônica internacional? Porque eu não considero que... Não, peraí, vamos melhorar isso. Por que você não considera que a China alcance o patamar de potência hegemônica internacional? Que ela substitua o lugar dos Estados Unidos. Tá. Deixa eu colocar isso melhor. Eu acho o seguinte, que as possibilidades da China ser uma hegemonia que desloque globalmente os Estados Unidos, existe essa possibilidade, só que eu acho que isso não acontece do jeito que está se imaginando, ou seja, que a China substitua automaticamente os Estados Unidos como potência hegemônica. Eu acho sim que ela pode ser preponderante e que ela pode, dentro da sua área de influência, por exemplo, Pacífico, Ásia Central, enfim, ela pode ser hegemônica ali. Por que eu digo isso? Porque é o seguinte, então vamos levar em consideração alguns fatores objetivos, né? Então, o primeiro fator objetivo é o seguinte, vamos pensar na geografia, não do ponto de vista do determinismo geográfico, não é isso que eu quero dizer, tá? Muito pelo contrário, eu sou anti qualquer raciocínio determinista, tá? Tanto que eu trabalho sempre numa lógica, cenário, eu trabalho sempre numa lógica probabilística ou possibilística, enfim, né? O que acontece? Os Estados Unidos, como é que eu posso dizer? Os Estados Unidos, eles são uma singularidade histórica, né? Até onde eu consigo me lembrar, eu posso estar errado, mas enfim, até onde eu consigo me lembrar, do jeito que eles se estabeleceram como hegemonia ou como império, enfim, é uma coisa sui generis, porque quando você observa outras formações históricas que deram em hegemonias ou impérios, assim, sempre acontecia uma disputa acirrada dentro, em fronteiras próximas, né? Pega, por exemplo, Holanda, França, Grã-Bretanha, né? Passar de uma hegemonia para outra, né? Da hegemonia holandesa para do capitalismo, segundo o Arrighi, da Holanda para a Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha travou uma guerra de 100 anos com a França, que culminou com a derrota da França nas guerras napoleônicas, né? Os Estados Unidos não tiveram nada disso. Eles acabaram a guerra de independência, para sorte deles, a Inglaterra e a França retomaram o seu conflito. E a França ainda quebra, porque a Revolução Francesa se dá porque a França, entre outras coisas, porque a França quebrou, porque economicamente falando, ela tinha ajudado os Estados Unidos contra a Inglaterra para enfraquecer a Inglaterra. Ela quebrou e a Inglaterra
saiu por cima economicamente falando. Mas, enfim, os Estados Unidos, eles não têm, no continente americano e nas suas fronteiras próximas, nenhum obstáculo ao exercício do seu poder. Então, eles podem, com maior tranquilidade, qualquer outro rival, eles podem projetar o seu poder para fora. E onde eles não podem projetar o seu poder, nos próximos anos, eles vão poder fazer como a Inglaterra fez no século XIX. Eles vão poder ser o fiel, caso as condições ocorram, eles podem se tornar o fiel da balança de certos conflitos em outras regiões do mundo. Quando você olha para a China, é muito diferente. Você olha eu gosto de fazer uma brincadeira dessas daí com o pessoal que estuda a China lá no BRI, né? E é o seguinte, olha a China, legal. Segunda economia do mundo, dependendo de como você faz a conta, é a primeira, né? Bacana. Suponhamos que ela é a segunda, tá? Quem é a rival dela? É a primeira economia do mundo, Estados Unidos. Legal. Quem é a terceira economia do mundo? É o Japão. Legal. O Japão é aliado da China? Não. De que ele é aliado? Dos Estados Unidos. Legal, bacana. Vamos pensar do ponto de vista agregado na União Europeia, que tem uma economia parecida do tamanho da americana, né? Parecido. Dá para dizer que a União Europeia é pró-chinesa? Não, ela está mais para o lado dos Estados Unidos. Legal, bacana. Vamos descer. País que está crescendo aceleradamente, vai ser um dos próximos 10, 15 anos, vai ser uma das 5 grandes economias do mundo. Índia. Dá para dizer que a Índia é aliada da China? Não. Qual é a única grande aliada que a China tem hoje? A Rússia. A Rússia é o PIB da Espanha. É o PIB da Espanha com uma série de gastos militares para se manter como uma grande potência e ainda tendo que arcar com boa parte do gasto da guerra na Síria, que parou por enquanto, mas ainda está lá. Então, o que acontece? É lógico, né? Eu estou simplificando, mas o que acontece? Quando você leva isso em consideração, a China tem problemas muito complicados. Por exemplo, eu li um artigo recentemente do NAI, ele dizia o seguinte, né? Eu não concordo muito com esse artigo dele, porque ele acha que o Covid-19 não vai mudar nada. E eu já acho que algum tipo de mudança vai ter, né? Mas ele diz o seguinte, olha, do ponto de vista demográfico, a China ela já está num problema de decréscimo, do decréscimo progressivo do percentual da sua população que vai fazer parte da população economicamente ativa. E os Estados Unidos têm uma projeção dizendo o seguinte, que na próxima década eles vão ter um acréscimo de 5% em relação à sua população, na proporção da população economicamente ativa. Por que isso? Porque a China tem um problema que ela herdou, né? Ela resolveu um problema e herdou outro. O problema é que ela resolveu superpopulação, quer dizer, resolveu mais ou menos, né? Mas aquela política do um filho por casal tal, que ela, até onde eu não sou, eu posso falar besteira agora, mas até onde eu sei, parece que eles andaram mexendo nessa política, né? Ela impactou o seguinte, um filho por casal impactou o seguinte, você está tendo um envelhecimento acima da média, não é que é acima da média, o envelhecimento da população chinesa é maior do que, por exemplo, os Estados Unidos. Então, isso vai criar um impacto lá. Ao mesmo tempo, por exemplo, um dos países que eu falei ainda há pouco, a Índia, ela vai ultrapassar a China em termos de população e a Índia não tem, tudo bem que a Índia tem indicadores sociais que são horríveis, mas a Índia não tem esse problema de envelhecimento da sua população economicamente ativa. Ela ainda vai, a parcela jovem ainda vai ser muito alta nos próximos anos. Mas, assim, para finalizar isso, então, assim, a China vai ter tem esses problemas, ou seja, ela tem um contexto nas suas fronteiras, um contexto geográfico que trava ela não tem a mesma capacidade de flexibilidade que os Estados Unidos, então ela tem que navegar de uma maneira muito mais cuidadosa. Ela pode se tornar a maior economia do mundo, ela vai se tornar a maior economia do mundo, eu não tenho dúvida disso. Ela pode se tornar líder em tecnologia-chave, ela vai se tornar líder em tecnologia-chave, ela pode ultrapassar os Estados Unidos, ela pode se tornar um novo padrão mundial, pode. Agora, se tornar uma hegemonia global nos mesmos parâmetros que os Estados Unidos, só se acontecer alguma coisa com os Estados Unidos e com seu campo de aliados que a gente não está vendo ainda. Por exemplo, se vários desses aí começarem a virar o jogo, né? Por exemplo, tudo bem, o Japão e a China chegam no entendimento. O Japão chega na conclusão de que, não dá, os americanos estão muito confusos, tal, o Trump, na verdade, o Trump é a ponta do iceberg de uma tendência mais complicada dentro da política doméstica americana, então vamos entender com a China. E só se isso acontecer, porque senão essa coisa vai ficar muito difícil. Quer dizer, esse é um parâmetro que eu tenho hoje.
Quando a gente trabalha com cenário, e aí eu encerro mesmo, quando a gente trabalha com cenário é legal a gente trabalhar dentro de uma lógica de reajustar a informação à medida que ela chega, né? Então, todo mundo que faz cenário, no sentido de cenário acabado, vai quebrar a cara. O cenário vale o papel em que ele é escrito e mais nada. Os melhores cenários, eles servem para você tentar se programar para o futuro, programar o seu presente visando ir para um certo futuro que você acha que vai acontecer, mas a todo momento pode chegar uma informação nova e você tem que se adequar e você tem que incorporar aquela informação para refazer o teu cenário e mesmo para destruir aquele cenário teu que você tinha feito antes. Então, dentro dessa lógica de cenários, então por isso que eu acho que a China não ocupa o papel com a preponderância que os americanos têm hoje, não. Ou seja, assim como aquilo que a Inglaterra foi em termos para hegemonia, depois substituído pelos Estados Unidos, eu tenho minhas dúvidas que a China vai conseguir fazer isso. Acho que era isso, professor. As perguntas não estão mais inscritas, não tem nenhuma pessoa inscrita mais no Facebook para passar para você. Eu agradeço, a gente já passou bastante do que a gente tinha combinado, conversado, mas foi muito bom, acho que foi muito enriquecedor. Agradeço por participar do projeto, é sempre muito bom, está sendo uma ótima experiência, acho que para todo mundo. Quero aproveitar para pedir para o pessoal que está acompanhando, que ainda não curtiu a página do BRI, para curtir e acompanhar os posts, porque a gente está tendo quase diariamente lives aqui dos docentes da casa para relacionar os temas de RI com a pandemia, e está sendo muito bacana para todo mundo, tanto para os docentes quanto para os discentes, eu acredito. E aí eu deixo esse espaço para você, professor, que quiser fazer um comentário, agradecimento, enfim. Bom, é isso. Eu queria agradecer, então, a atenção de quem acompanhou. Queria agradecer aí ao João por ter organizado aí, porque ser monitor já é complicado. Ser monitor virtual é mais complicado ainda, né? Enfim, convidar todos para acompanhar as atividades que o BRI está fazendo, né? Então, enfim, nós não estamos tendo a aula na normalidade, mas se trabalha bastante em condições muito complicadas, né? Cuidem-se, porque, enfim, a situação realmente ela vai se agravar, ela está se agravando, né? É só a gente olhar, enfim, o que países com capacidade econômica melhor do que a nossa, com governos que, bem ou mal, reconheceram o perigo, né? Enfim, a draga que se abateu, né? A catástrofe, né, que se abateu sobre esses países, e eu falo basicamente de hoje, né? França, aliás, Itália, Espanha, França, Grã-Bretanha e principalmente Estados Unidos, enfim, o desastre abateu e cuide-se, porque as nossas condições do ponto de vista político são as piores possíveis nesse momento para enfrentar essa pandemia. Mas, enfim, vamos nos cuidar, atravessar do outro lado, porque não existe desgraça que dure para sempre, né? Valeu, É isso, gente. gente. Obrigado e até a próxima. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Vou finalizar aqui.